Então, eu já era. E aí, como eu falei, eu acho que isso passa um pouquinho pelo que eu falei no início, que eu encontrei no trabalho a forma de me autoafirmar, né? Como eu falei. Eu comecei a trabalhar, então, só para entender um pouco e contextualizar, né? Eu comecei a trabalhar lá com 14 anos, que eu falei. Arrumei um estágio para trabalhar sem remuneração mesmo, só porque eu queria trabalhar. Essa inquietação de que quero fazer alguma coisa. E eu não sei se aconteceu com você, mas a gente sabe que lá no fundo, esse negócio de estudo não é pra gente. Já teve essa sensação? Quando eu era mais novo, eu falei assim, cara, eu não quero estudar, eu quero trabalhar. Isso, não exatamente. Poxa, é isso aí. Isso. É isso aí. É porque acho que a gente percebe assim, eu não sou bom nisso. A gente é mais prático. Vamos botar a mão na massa? Isso. Esquece esse livro aqui. Exatamente. Eu quero trabalhar. Porque, poxa, eu sei que vou ser boa em alguma coisa, então deixa eu trabalhar. Com 14 anos, eu fui fazer estágio num jornal, porque eu queria muito uma experiência. E aí, lá na Bahia? Lá na Bahia. Qual foi o jornal? Nova Fronteira era o nome. Acho que hoje não tem mais. Era um jornal pequenininho. Sim, mais regional. Em frente ao cais ali. E eu tinha uma companheira que era minha amiguinha desde 2 aninhos de idade. E ela também foi. Então, a gente fazia tudo junto. Então, eu fui lá, fiz um estágio. Queria trabalhar. Qualquer coisa que me pedisse, eu fazia. Depois, numas férias, eu acho que eu tinha uns 15 anos, eu fui ser secretária mesmo. Eu arrumei um emprego nas férias para ser secretária de uma instituição que tinha lá, acho que era Sertanejo o nome. E aí eu fiquei sendo secretária de atender, de anotar as coisas, de fazer tudo isso. Quando começaram as aulas, minha irmã não deixou mais. Ela, que isso, tá? Como que você vai trabalhar? Você não precisa trabalhar agora. Enfim, sai do emprego. E eu fiquei super frustrada, porque eu queria trabalhar. Imagina, né? E já era remunerada, né? Era remunerado. Não lembro se era... Acho que não era assinado carteira, porque eu nem podia, né? Eu nem sei como é que eu arrumei esse emprego. Pois é, nem eu sei como é que eu arrumei. Mas outros enfim, tempos. Brasil era outro. Tempos, exatamente. Enfim, trabalhei. Então, ali, eu já tinha aquela noção ali de organização, né? No sentido de que, quando você é secretária, você já minimamente tem que organizar a vida de alguém. É mais ou menos por aí, né? Então, eu fui secretária nesse período. Quando eu completei ali uns 17 anos, eu realmente precisei trabalhar. Meus pais tinham se separado, enfim. E eu entendi que aquele ali era o momento. Eu precisava mesmo. E aí, eu passei o 3º ano, era o último ano, para a noite, e fui trabalhar. Fui ser secretária mesmo, de um amigo. E aí, enfim, eu sei que com 6 meses deu uma reviravolta, era um posto de combustível. Eu era secretária dele, ele era dono do posto. Posto de gasolina. Teve uma reviravolta e eu sei que ele acabou tendo que assumir tudo do posto. E ele falou, tá, vamos junto. Você me ajuda? Eu falei, ajudo. E aí acabou que durante 2 anos a gente ficou trabalhando juntos e eu ajudando ele a tomar conta de tudo, abriu mais um posto, construiu outro. E eu fiquei ali com 18, 19 anos meio gestora de um posto. Caramba! Sim. Assim, de tudo, desde fazer as entrevistas e contratar, treinar outra secretária. E provavelmente as pessoas que você entrevistava eram mais velhas que você, né? Sim. Então você novinha ali, quase uma gerente, praticamente. Sim. Cara, mas isso é muita garra, pô. E tomando conta de tudo, fazendo todas as cobranças, conversando com o contador. Eu lembro que a gente chegou a abrir conta conjunta ali para ele nem se preocupar em ter que ir no banco. Nessa época era malote. Então, a gente fechava o caixa, fechava todos os cheques, tinha que somar, né? Tinha muito cheque, tinha que somar todos os cheques. Eu trabalhei em agência também, eu sei como é que é o finalzinho. Você o pré-datado, tem que bater tudo. Eu lembro que eu fazia aquilo ali 10 vezes. Eu somava 10 vezes as coisas. Caraca! Eu me atrapalhava muito. Já nessa época, eu já me atrapalhava muito. Mas isso já era um mecanismo seu para não errar. Porque é melhor você fazer 10 vezes e não errar. Sim. Ó, quando eu fui caixa do banco, eu tô no Banco do Brasil até hoje, mas tô em outra área agora. Mas quando eu fui em caixa... sempre que eu entregava o dinheiro pro cliente, eu somava 2 vezes. Então, olha lá, sei lá, R$75. 1, 2, 3, 4, 5, 75. Batia, 1, 2, 3, 4. Aí o gerente falou assim, pô, Yuri, você tá demorando. Cara, eu demoro um pouquinho mais, mas eu não vou entregar 200, sendo que era para entregar 100, que depois sai do bolso do caixa. Então, é um mecanismo. É um mecanismo. Então, provavelmente você fazia isso porque você se conhecia. Eu não sabia dar nome a isso, só que eu sabia que eu tinha que somar 10. Porque eu somava, no início eu somava a primeira, aí eu somava a segunda para conferir, tinha dado errado. Falei, bom, não bateu, vamos para a terceira vez. A terceira vez, às vezes batia, mas surgia aquela dúvida, então vamos para a quarta vez. Às vezes saiu um terceiro número, não, peraí. Então, primeiro deu 100, outro 200 ou 300, pegou coisa errada. A falta de confiança. Então, eu tô falando isso mais porque eu vejo que às vezes as pessoas questionam. Então, como que
você conseguiu? Eu consegui, mas foi mais difícil. Eu tive que fazer mais vezes as coisas para poder conferir, para poder fazer. Então, não é meio que é uma organizada no sentido de que foi fácil, sabe? Então, eu tive que repetir, eu tive que fazer muitas vezes, eu tive que insistir naquilo ali. E como eu não sabia de diagnóstico de nada, eu tinha que dar certo, né? Eu tinha que ser boa naquilo que eu estava fazendo, assim, no sentido de precisar do emprego, de querer ser bem-sucedida mesmo. Então, enfim, fiquei nisso aí, trabalhei, foi tudo bem. E aí eu pedi demissão para vir morar em Brasília. Ah, então foi nesse momento. Foi nesse momento. Eu estava aí com 19, 20 anos mais ou menos. Eu pedi demissão e minha irmã me convidou para vir morar aqui. Ela estava morando aqui e eu vim fazer faculdade. Na época, em Barreira, só tinha faculdade de pedagogia e contabilidade. Falei, não. Não é para mim. Não quero esses dois, não. Não. Aí vim para cá para fazer faculdade. Na época, eu queria psicologia já nessa época, mas só tinha, acho que no CEUB e na UNB. O CEUB era caro. E a UNB sem chance de passar. Ainda é caro. Eu estudo lá. Ainda é caro. E aí eu vim estudar em Brasília, enfim. Fiz administração de empresas, passei no vestibular. E aí, na época, eu fui para a Caixa Econômica, trabalhei como prestadora de serviço na Caixa. E na central de telemarketing da Caixa, né? Ah, legal. Mas e era terceirizada? Era terceirizada. Entendi. Então, aí vem outro ponto, né? Só para continuar contextualizando a questão do trabalho, né? Da minha formação e do quanto ela ajudou na minha organização. Aí, trabalhei como prestadora de serviço. Com 1 ano, surgiu uma oportunidade de eles terem uma nova função que era supervisora das prestadoras de serviço das operadoras de telemarketing. Eram aquela 70. que se destaca, né? Eram 70. Teve uma seleção. E eu fiz essa seleção com pessoas que trabalhavam lá há muito mais tempo, de prestadores, e passei. Então, eu fiquei sendo supervisora durante 2 anos dessas 70 outras operadoras de telemarketing. Então, mais uma vez, mais responsabilidade, mais controle, mais entrevista, mais organização nesse sentido de dar conta daquele trabalho que eu me propus e que eu gostava. Então, entende como meio que as coisas foram acontecendo? As oportunidades vinham chegando nessa área e eu ia meio que superando mesmo. Tendo que mostrar aquele resultado. Então, poxa, na época eu vinha de ônibus, era aqui na matriz da Caixa, né? Nesse prédio redondo. Era o prédio redondo aqui em Brasília, né? E eu vinha de ônibus e já tinha dificuldade de acordar e chegar atrasada. Então, eu fazia um esforço enorme. Então, tudo muito... Aí aquele você botava, esforço muito grande. Em vez de, sei lá, tinha que estar aqui 8 horas, você acordava tipo 6. Para não ter chance muito de... Cedo. E aí, quem morou e mora comigo, né? O meu marido sabe que o despertador vão ter 5, né? Vão ter 5 horários, e aí vai tocar, atrás e vai do outro, botar... perturbando você até acordar. Exatamente. Então, assim, aí eu fui operadora, então aí fui supervisora, trabalhei um pouco mais de 2 anos, aí depois fui ser gerente de qualidade no outro lugar, trabalhar com implantação da ISO 9000. Foi outro desafio, porque eu pedi demissão da Caixa para ir para esse outro emprego. Eu lembro que na entrevista ele falou assim, mas você já fez isso antes? Eu falei, não conhecia de ISO 9000. Tinha só um consultor para me treinar. Ele falou, se não der certo? Eu falei, mas eu tenho que tentar, né? Se não der certo, paciência. Mas eu tô aqui para isso. Nunca tinha escrito um procedimento. Não achava que eu escrevia muito bem, mas enfim, topei o desafio. E trabalhei com isso por quase 6 anos. Caramba! Então, outro desafio. E aí, o que eu tinha que fazer nesse trabalho de gestão de qualidade? Eu tinha que criar procedimentos, fazer auditorias, implantar processos, escrever processos. Então, eu aprendi a fazer um sistema de controle numa empresa, através da ISO 9000. A ISO 9000 é cheia de regras, né? Não sei se você conhece. Eu conheço, se você o padrão sabe um pouco. ISO, né? Que cada padrão você tem que seguir umas diretrizes bem específicas. Isso. E aí você só ganha o certificado se preencher, né? Exatamente. Então, eu acabei aprendendo a trabalhar e a gerir uma empresa muito a partir de processos, né? De regras, de processos, de auditorias, de registro de não conformidade, de como você pode melhorar. Então, passei esse tempo todo trabalhando com isso. Então, isso foi moldando essa minha habilidade também, né? De organizar, de entender, de fazer processos. Então, isso foi me ajudando a me tornar quem eu sou hoje, né? Toda essa bagagem assim, profissional foi me ajudando, foi construindo. Então, eu me baseei, eu me apeguei nisso, né? Nessa vida profissional, para poder me autoafirmar e falar, cara, nisso eu sou boa. Estudar, ninguém tira eu não gosto. Isso de mim. Nisso aqui, isso eu gosto de fazer.